Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você, como está comigo, né? Mas vamos falar de um assunto muito interessante e importante, principalmente para os católicos. Quando um papa falece ou é acometido por alguma grave doença, ou ainda renuncia por conta própria, ou é excomungado por tradição, desde a época do Papa Gregório X, ocorre o que o Vaticano chama de conclave, que nada mais é do que um ritual para a substituição do líder da Igreja Católica. Mas há algo errado com o Papa Francisco? Ele será substituído em breve? Bem, o argentino Jorge Mario Bergoglio, nome do Papa Francisco, foi nomeado Papa em 13 de março de 2013, na Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Vaticano. Bergoglio, o primeiro americano a se tornar Papa, tornou seu título papal em homenagem a São Francisco de Assis. Antes da sua eleição como Papa, ele serviu como arcebispo de Buenos Aires de 1998 até 2013, sucedendo Antônio Quaracino como cardeal da Igreja Católica Romana na Argentina, de 2001 até 2013, e como presidente da Conferência Episcopal da Argentina de 2005 a 2011. No entanto, o que está em discussão hoje é a saúde de Bergoglio, que não anda lá muito boa. De fato, desde os seus 20 e poucos anos de idade, em 57, quando teve um sério problema num dos pulmões, que parte dele precisou ser removida, ele fez uso de medicações que, por um lado, tiram dores e corrigem alguns problemas no organismo, enquanto que, em contrapartida, podem acarretar outros problemas. Não que esteja relacionado, mas em 2021, o Papa Francisco precisou ser internado para uma intervenção cirúrgica em seu intestino grosso devido a um estreitamento. Foi necessário remover 33 centímetros de seu cólon e, segundo reclamou o Papa, ele não respondeu bem à anestesia geral. Dá para imaginar que essa cirurgia não deve ter sido nada fácil, né? Nem para a equipe médica, nem para Francisco. Em janeiro de 2023, ele foi acometido novamente pela diverticulite, o mesmo problema que o levou à cirurgia de 2021. A diverticulite, para quem não sabe, é uma inflamação em pequenas bolsas existentes na parede do intestino, que causa retenção de pequenas quantidades de fezes e pode, claro, causar infecção. Os sintomas são dor abdominal no lado inferior esquerdo, sensibilidade e febre. Em março do mesmo ano, o Papa voltou a ser internado com uma infecção respiratória, após sentir uma dor aguda no peito e com muita dificuldade para respirar. A equipe médica diagnosticou uma bronquite aguda, que foi tratada com antibióticos intravenosos. Ainda em junho de 2023, Francisco retornou ao Hospital Gemelli, onde precisou passar por uma cirurgia abdominal, mas não foi dito o motivo, apesar de ser forte a desconfiança de ser também pela diverticulite. E para piorar a saúde do Papa, ele tem sofrido bastante com a osteoartrite nos joelhos, que é um desgaste da cartilagem nas articulações e por alterações nos ossos. Os fatores que causam essa condição são fraqueza muscular, obesidade e movimentos repetitivos, além, claro, da idade, que à medida que aumenta, também traz maiores problemas condizentes ao tempo de vida. Pode ser, então, que Francisco renuncie? Bem, se sim, quem seria o seu mais forte substituto? Agora eu vou apresentar, então, um forte candidato para ser o novo Papa, Luiz Antônio Tagle. Nascido em 57, numa família simples e devotamente religiosa, a infância de Tagle foi marcada por pequenas alegrias, um forte senso de comunidade e uma profunda devoção à fé, que o conduziria aos altos escalões da Igreja Católica. Afetuosamente chamado de Tito desde criança, Tagle exibia uma personalidade carismática e magnética. Brilhante nos estudos e sempre disposto a ajudar, ele rapidamente se tornou uma figura querida em sua vizinhança e paróquia, fundamentando sua vocação sacerdotal em sua forte conexão e compaixão pelos outros. Após se formar em filosofia e teologia na renomada Universidade Ateneu de Manilha, Tagle se aventurou em Roma para aprofundar os seus estudos.
Foi lá que obteve o seu doutorado em teologia sagrada, com um foco especial em promover uma liderança colaborativa dentro da igreja. Ainda como estudante, Tagle já vislumbrava maneiras de servir melhor ao seu rebanho. Ordenado sacerdote em 1982, ele nunca se limitou ao altar. Desde o início, sua prioridade era estar junto ao povo, ouvir as suas histórias, caminhar com eles através dos altos e baixos da vida. O seu calor e sorriso constante lhe valeram o apelido de Padre Sorridente. Esse título não era apenas uma mera alcunha, não, mas um reflexo genuíno do seu ministério. Para Tagle, a fé se traduz em construir relacionamentos e criar espaços acolhedores onde as pessoas se sintam compreendidas e apoiadas. O seu talento natural para a liderança não passou despercebido. Em 2011, ele foi nomeado arcebispo de Manila, assumindo uma das dioceses mais influentes da Ásia com humildade e graça. Desde a sua primeira homilia como arcebispo, deixou claro que sua missão estava centrada em Cristo, não em si mesmo. A missão não é minha, é de Cristo, proclamou, estabelecendo um tom de liderança baseado no serviço. Como arcebispo, Tagle se destacou por sua habilidade de se conectar profundamente com pessoas de todas as esferas da vida. Ele foi e ainda é um defensor fervoroso dos pobres, marginalizados e daqueles que frequentemente são esquecidos pela sociedade. A sua liderança foi especialmente notável durante crises como o tufão Haiyan, em 2013, uma das tempestades mais devastadoras da história das Filipinas. Tagle esteve sempre na linha de frente, organizando ajuda, confortando os sobreviventes e destacando a resiliência de seu povo ao mundo. A influência de Tagle cresceu ainda mais em 2012, quando foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Com apenas 55 anos, ele se tornou um dos cardeais mais jovens da época, simbolizando uma rara capacidade de mesclar tradição com modernidade. Tagle não era mais apenas um líder local. Sua voz agora ressoava globalmente. Ele participou de importantes sínodos do Vaticano, onde suas percepções sobre família, evangelização e justiça social encontraram eco entre católicos do mundo inteiro. O que realmente faz Tagle se destacar não são apenas suas características impressionantes ou realizações notáveis, mas sim a maneira única como ele lidera. O seu estilo de liderança é marcado pela acessibilidade, empatia e uma profunda humanidade, o que se espera sempre de um líder cristão. Independentemente de estar discursando em uma grande conferência ou conversando com os paroquianos após uma missa, Tagle tem uma habilidade especial de fazer todos se sentirem valorizados. Ele não dá a impressão de ser alguém que prega uma determinada distância, mas sim alguém que caminha ao seu lado, compreendendo as suas lutas e alegrias. Quando foi nomeado prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos em 2019, o papel de Tagle se expandiu ainda mais. Conhecido como o Papa Vermelho, devido à sua enorme influência, essa posição o colocou à frente dos esforços missionários da Igreja em todo o mundo. Essencialmente, ele se tornou o rosto do alcance da Igreja, um papel que ele desempenha com a mesma humildade e energia que sempre demonstrou. Mas como pode, hein? Um garoto de Manilha, criado num lar modesto, ascender a um dos cargos mais influentes da Igreja Católica? É uma história de fé, trabalho árduo e um profundo compromisso com o serviço aos outros. A sua trajetória inspiradora e única levanta uma pergunta convincente. Este é o tipo de líder que a Igreja precisa agora? A influência do cardeal Luiz Antônio Tagle vai muito além do púlpito ou dos corredores do Vaticano. Ela se estende por continentes, culturas e comunidades. A sua liderança reflete a realidade de uma igreja que está cada vez mais global em seu alcance, não mais centrada apenas na Europa. A missão de Tagle, segundo ele mesmo, é vivificar a fé em todos os cantos do mundo. Sob sua liderança, o Vaticano lançou programas direcionados para atender às necessidades regionais específicas. Por exemplo, na África subsaariana, onde muitos católicos enfrentam dificuldades econômicas, ele estabeleceu parcerias para financiar escolas locais e programas de treinamento vocacional. Em países como Mianmar, ele promoveu missões focadas na reconciliação para apoiar comunidades católicas envolvidas em conflitos políticos e étnicos.
não é apenas sobre os programas em si, mas sobre a maneira como Tagle os implementa. Ele é um defensor fervoroso da inculturação, a ideia de que a igreja deve se adaptar e integrar-se às culturas locais, em vez de impor tradições estrangeiras. Por exemplo, na África, ele promoveu a incorporação da música indígena em celebrações litúrgicas, enquanto na Índia incentivou dioceses a utilizarem formas de arte tradicionais para narrar histórias bíblicas. Que coisa boa! Embora possam parecer gestos simples, eles carregam uma mensagem poderosa. A igreja não está apenas nesses lugares, ela pertence a esses lugares. A visão de Tagle vai além da sensibilidade cultural. Ele reconhece a importância de enfrentar os desafios globais que afetam a todos, independentemente da fé. O seu trabalho com a migração é um excelente exemplo disso. Como presidente da Caritas Internationalis, Tagle liderou a campanha Compartilhe a Jornada, uma iniciativa global destinada a construir compreensão e apoio para migrantes e refugiados. Ele não se limitou a falar sobre a dignidade das pessoas deslocadas. Ele visitou campos de refugiados no Líbano e na Jordânia, ouviu suas histórias e deu voz às suas experiências no cenário internacional. Além disso, Tagle é comprometido com o diálogo interreligioso. No Sudeste Asiático, onde o catolicismo frequentemente coexiste com islamismo, budismo e hinduísmo, ele trabalhou incansavelmente para promover relações harmoniosas entre diferentes religiões. Em Mindanao, uma região nas Filipinas com um histórico de conflitos entre católicos e muçulmanos, Tagle apoiou programas de reconciliação que reúnem líderes de ambos os lados para tratarem de preocupações comuns, como a pobreza e a educação. Os seus esforços são específicos, direcionados e profundamente pessoais. Ele não é apenas uma figura representativa, mas um facilitador de mudanças reais. É impossível ignorar a maneira como Tagle se conecta com as pessoas no nível pessoal. Durante a pandemia da Covid-19, quando grande parte do mundo estava isolada, ele se tornou uma voz reconfortante para milhões. Através de missas online, conferências virtuais e mensagens de vídeo sinceras, Tagle lembrou às pessoas que a igreja está sempre presente, mesmo nos momentos mais desafiadores. Um dos seus discursos mais memoráveis foi durante o Congresso Eucarístico Internacional de 2020, onde as suas palavras trouxeram conforto num momento de grande necessidade. O que impressiona em Tagle é a sua habilidade de equilibrar o global com o pessoal. Ele se sente tão à vontade discursando para líderes mundiais quanto sentado no chão com crianças durante uma viagem missionária. Essa dualidade, uma visão ampla, combinada com compaixão no nível individual, é o que torna sua liderança tão cativante. Bem, mas como isso se relaciona com o futuro da igreja? Para entendermos melhor, precisamos observar como Tagle incorpora e expande a visão do Papa Francisco. Ele poderia ser o líder que levará essa visão ainda mais longe? Se o Papa Francisco passou a última década remodelando a Igreja Católica, o cardeal Tagle parece pronto para elevar esse trabalho a um novo patamar. Os paralelos entre os dois são evidentes. A ênfase na misericórdia, o foco nos pobres, a rejeição ao clericalismo. O que diferencia Tagle é a sua capacidade de aplicar esses ideais com uma perspectiva global e jovem. Bem, quanto à saída de Francisco, ainda é algo impreciso. Contudo, em 2022, o Papa se reuniu com cardeais do mundo inteiro para um encontro inédito de 2 dias, que, acredita-se, foi planejado para discutir, entre outros assuntos, a pauta da sucessão do atual pontífice. Entre os convidados haviam 2 brasileiros, Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo César Costa. Segundo a mídia, o Papa indicou 20 cardeais para a sucessão e o nome da maioria continua sendo desconhecido. O mesmo pode ser dito a respeito de quando isso acontecerá. Vamos aguardando novas informações para podermos transmitir a você e deixar você sempre atualizado. Nós nos despedimos aqui, um brinde à sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.